Nesta quinta-feira, mais uma vez, nos colocamos aqui na igreja e vocês em casa para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe. Gostaríamos então de passar alguns avisos. Você então acompanha as nossas reuniões, como nós estamos fazendo aqui, na quinta-feira às 18 horas, culto presencial e online às 18 horas também. Nesse domingo agora nós teremos Santa Ceia, todos aqueles irmãos que puderem estar conosco, nós queremos convidar você que pode estar conosco. Gostaríamos de agradecer também pela cesta básica que nós temos recebido, temos entregado, temos abençoado as pessoas nesses dias difíceis. A Quinta Igreja tem feito isso. Nós também começamos, irmãos, uma campanha do agasalho. Pedimos que você traga o seu agasalho para a igreja e coloque, tem uma caixa grande ali no fundo. Você pode colocar o seu agasalho ali, que será distribuído para aquele que está precisando, né? Mês de maio, então, nós arrecadaremos, depois, no começo de junho, a gente vai fazer a entrega. Já temos alguns, gostaria de agradecer os irmãos, aqueles ainda que vão chegar. Se você tem na sua casa roupas, de modo geral, calçado, me avise aqui o Vinícius, para a gente ir buscar, né? Quero agradecer aos irmãos que já fizeram isso. Um aviso importante também é que dia 5 de junho, nós teremos aí um dia inteiro para a Quinta Igreja estar em oração, chamado Relógio de Oração da SAF, né, da Federação. Então, nós somos responsáveis por esse dia. Nós já fechamos esse relógio com as pessoas que irão fazer, né? Mais detalhes, irmãos, nós vamos dar nas próximas reuniões nossas, né? Mas é basicamente assim, você ocupa 1 hora daquele relógio, você vai ter um tema no qual você vai poder orar por aquele tema, fazer as suas leituras bíblicas, né? Talvez baseado no tema, e alguns comentários, se você puder fazer, né? Então, hinos poderão entrar, orações, leituras bíblicas. Então, mais detalhes depois a gente passa aos irmãos. Mas gostaríamos de agradecer também, né? Não foi fácil preencher o relógio de oração, mas está preenchido já. Quero agradecer imensamente aos irmãos que se colocaram à disposição. Alguns ficam meio receosos, com medo, né, de aparecer, de participar, e talvez com medo até de 1 hora, preencher 1 hora, né? Mas eu acredito que 1 hora passa rápido, você pode crer que vai dar certinho aí. Calcula certinho os seus hinos, sua leitura bíblica, né, seus comentários, e nós iremos iniciar o relógio de oração, tá bom? Então, ore por esse dia também, para que tudo venha a dar certo, e nós queremos agradecer a você que participa desde já do nosso relógio de oração no dia 5 de junho. Ok, irmãos. Feitos esses avisos, vamos passar então a leitura da palavra do Senhor, onde estaremos orando, lendo a palavra e também cantando hinos espirituais ao nosso Deus. Nós viemos numa caminhada de leitura das parábolas, né? Nós já lemos várias parábolas, e nessa quinta-feira mais uma leitura da parábola de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 18, de 10 a 14. É a parábola da ovelha perdida. Mateus, então, 18, 10 a 14, diz assim: a parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E, se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Parábola da ovelha perdida. Nós conhecemos muito bem essa parábola, irmãos, e nós, então,
ele explica aqui que, através da parábola da ovelha perdida, que ele tinha 100 ovelhas, né? Tem música a respeito disso. Os irmãos mais antigos aí gostam dessa parábola, né? Nós também, os mais modernos, precisam conhecer melhor essa parábola, mas o central da parábola está no versículo 12 e 13, né? Porque ele pergunta que um homem, então ele tem 100 ovelhas, e daí ele diz que uma se extraviou, né? E aí ele fala que vai deixar aquelas 99 ali no lugar que elas estão, e vai procurar aquela que se extraviou, apenas uma, né? E aí, então, no versículo 13, ele diz assim que ele terá maior prazer, né? Sentirá por aquela que ele achou, aquela uma, do que pelas 99, né, que estavam ali. Mas lendo o versículo, ele diz assim: se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Ou seja, ele estava tranquilo com aquelas 99 que estavam no aprisco, não é? Então, assim é aplicado para a nossa igreja também, né? Se um dos irmãos ficarem por aí, não quiserem vir mais para a igreja, não quiserem mais Jesus, nós vamos então atrás dessas pessoas. A não ser que elas falam: não, eu não quero ir, eu não vou, né? Aí sim a gente desiste, mas desiste com dor no coração. E é claro que aquelas que estão aqui estão orando, né? Estão esperando a volta daquela uma ovelha que se perdeu. Então, nós estamos aqui, irmãos, fazendo essa aplicação dessa parábola. Se você que está aí, não precisa ser de qualquer igreja especificamente, você que está fora do aprisco, Jesus está procurando, e nós também, como filhos do Senhor, deveremos procurar essas ovelhas, né, que estão fora do aprisco, porque aquelas que estão dentro da casa do Senhor estão seguras, firmes. Ele está tranquilo. Nós, como discípulos, e o Senhor está preocupado com aquelas que se extraviaram, que ficaram perdidos no mundo, que ficaram presas, né, pelos obstáculos, que não conseguiram passar os obstáculos. Então essa é a mensagem da parábola da ovelha perdida. Então nós queremos rogar a Deus, pedir por aqueles ainda que, como nós já dissemos, que estão perdida, fora do rebanho, né? Que voltem para o rebanho, que se encontrem com o Senhor, e porque Ele está à procura, a sua procura, né? A procura daqueles que se desviaram, que se desencontraram daquelas 99 ovelhas, né? Vamos orar, irmãos. Antes, porém, vamos cantar o hino de número 227, A Velha História. Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra
que fala ao coração, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Cantado o hino, prosseguindo nossa reunião de oração, vamos fazer uma oração nesse sentido dessa parábola e também confessando a Deus os nossos pecados. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20. Nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Revele a nós aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Fale para nós aquilo que o Senhor quer que os seus filhos façam. Através, Senhor, dos teus servos que trazem a mensagem, através da tua palavra, Senhor, que traz a sua mensagem. Deus, através dos hinos, Senhor, que serão cantados, mas que o Senhor fale de uma maneira muito especial com as suas ovelhas, Pai. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que se desencontraram, Senhor, das demais ovelhas que estão fora da igreja, por algum motivo, por algum obstáculo, que o Senhor os traga de volta, Senhor, porque o Senhor mesmo procura, o Senhor mesmo os avisa, e, Senhor, o teu aviso é muito direto ao nosso coração, é direto ao coração daqueles que estão longe da tua casa. Nós te agradecemos, Pai, por aquelas também que estão dentro da tua casa, estão cuidadas, estão sendo alimentadas, Senhor, e o Senhor continue a abençoar. Senhor, te pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, os pecados por pensamentos, por palavras, por ações. O Senhor venha, Senhor, nos limpar, nos lavar e que nós possamos continuar, ó Deus, a ouvir a Tua voz sempre que errarmos, sempre que pecarmos contra o Senhor, para nos corrigirmos, Senhor, porque é melhor corrigir do que continuar, Senhor, no erro que muitas das vezes nós praticamos, Pai. Fica a nos abençoar, cuide da Tua igreja, Senhor, que se encontra em casa ainda, muitos dos irmãos que não podem vir para a igreja. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando e nessa noite, Pai, nessa reunião de oração, o Senhor fale com cada uma delas, Pai. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, irmãos, que nós nesse momento passemos a palavra ao nosso irmão presbítero João, o qual nos fará a reflexão dessa noite. Pega a sua Bíblia e assim o Senhor falará conosco nesse momento. Boa noite. Quero saudar os meus irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a todos os que nos assistem através deste canal, com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também quero externar a minha grande alegria em mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E para nossa meditação nesta noite, para nossa edificação nesta quinta-feira de culto, de estudo e também de oração da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, nós vamos meditar em alguns textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
E para iniciarmos, então, eu convido aqueles que puderem, nas suas casas, onde estiverem, a acompanhar comigo a leitura do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse é o texto do profeta, do livro do profeta Joel, Antigo Testamento. Também vamos ler no Evangelho segundo Lucas, o médico grego. Lucas, capítulo 24, no versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E ainda, no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 3 ao 11. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ainda, Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No versículo 9 diz assim: Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Para complementar, quando disse que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Um parêntese, um breve comentário aqui. Essa talvez tenha sido a primeira conferência com tradução simultânea da história da humanidade. Tradução simultânea de forma sobrenatural. O Espírito Santo de Deus proporcionou que cada um ouvisse sobre as grandezas de Deus em sua própria língua. E olha que havia muitos povos ali reunidos. Tradução simultânea após o derramamento do Espírito Santo. E o nosso tema hoje, se é que nós podemos tratar assim, é: e recebereis poder.
que temos aqui no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes, uma das grandes festas judaicas instituídas por Deus lá nos tempos de Moisés. Pentecostes significa 50º, ou seja, a festa era realizada no 50º dia após o sábado da Páscoa. Uma festa da colheita, também essa festa foi realizada no deserto após o recebimento dos 10 mandamentos de Deus através de Moisés. Enfim, foi neste dia então que o Espírito Santo foi enviado, conforme promessa, desde os tempos do profeta Joel e outros profetas também, entre 500 e 700 anos antes do nascimento de Cristo. Iniciou-se então nesse dia, o cumprimento das profecias acerca do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo foi o maior acontecimento, sim, da igreja depois do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo foi enviado antes do nascimento da igreja, quase que simultaneamente ao nascimento dela, mas essa ordem não poderia ser invertida. Deus, Jesus, sabiam do grande desafio que a igreja estava na iminência de enfrentar, que era justamente o desafio de ser testemunha, de pregar o Evangelho, de fundar a igreja de Cristo. Então esse tempo foi a fundação. Sem o Espírito Santo, essa igreja não poderia ser fundada. Por isso que Deus enviou o Espírito imediatamente antes do início da existência da igreja. Foi no início dos nossos tempos cristãos. Jesus instrumentaliza, municia a igreja à medida da necessidade do desafio que ela estaria na iminência de enfrentar. Deus envia a igreja o máximo, o ápice do poder do universo para essa igreja, o seu Espírito Santo. Jesus já sabia o tamanho do desafio, a magnitude da obra que seria realizada no mundo. E hoje, passados mais de 2000 anos, nós podemos então constatar e compreender o tamanho desse desafio, o tamanho que é essa igreja hoje e essa caminhada e a importância do Espírito Santo nesta caminhada da igreja. E recebereis poder. A igreja precisaria de poder. Nós continuamos a precisar desse poder, porque a igreja continua a caminhar. O que é, ou quem é esse poder? A Bíblia fala do vento. O vento é o símbolo do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos que o vento sopra onde quer, falando sobre o nascer do Espírito. Quando Nicodemos, então, questionou a Jesus sobre que Jesus disse que teria que nascer de novo, nascer do Espírito. O vento sopra onde quer. A passagem de Atos fala que soprou um vento impetuoso. E esse vento impetuoso significa que é um vento forte e que ninguém o pode deter. Ele sopra onde quer, como quer, quando quer, e ninguém o pode deter. João Batista batizava com água. E ele dizia que após ele viria quem batizaria com o Espírito e com fogo. Também esse registro de Atos, lá no capítulo 2, de 1 a 4, diz que línguas de fogo, línguas como de fogo, uma sobre cada uma das pessoas que estavam lá, individualmente. Então esse poder, o Espírito Santo, como fogo, ele age individualmente e cotidianamente em cada um de nós. O fogo simboliza e sempre simbolizou nas Escrituras a presença de Deus, a ação de Deus. Foi assim em Elias, quando destruiu os profetas de Baal, que o fogo desceu do céu. Foi assim também para guiar o povo de Deus no deserto à noite, uma cortina de fogo que os aquecia e os iluminava.
também simbolizando ali a presença de Deus. O altar do holocausto, que também recebeu, os sacerdotes receberam as instruções para que aquele fogo não se consumisse jamais. Ele deveria estar ali constantemente, simbolizando a presença de Deus. Paulo, escrevendo também aos Tessalonicenses, disse: não apagueis o Espírito, essa chama que habita em nós, o fogo que ilumina, que aquece, que purifica, que alastra. Nós precisamos desse fogo, a igreja precisa desse fogo. E a experiência do enchimento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, também foi assim. Os discípulos já conheciam, já haviam recebido o Espírito para habitar neles. Jesus, logo após a sua ressurreição, soprou sobre eles o Espírito. Também os outros 120, que aproximadamente, que estavam naquele local, já eram pessoas que haviam nascido do Espírito através do arrependimento e estavam ali por Jesus, ou seja, já tinham também consigo o Espírito Santo de Deus. Porém, implica que eles não eram cheios do Espírito, porque naquele dia foi derramado sobre eles e eles foram então cheios do Espírito Santo. Não há cristianismo sem poder. O Evangelho é poder. E o Espírito Santo, a plenitude do Espírito atuando em nós, significa plenitude do poder de Deus. O reino de Deus consiste não em palavra, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, mas em poder. A palavra por si só ela é vazia. A palavra por si só ela não transforma, ela não quebra barreiras e também não edifica. Mas a palavra vinda do Espírito de Deus é poder. O Espírito Santo é poder. Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, um texto bem conhecido, disse: enchei-vos do Espírito. E o teólogo John Stott, bem conhecido também, analisando principalmente o tempo do verbo, ele então conclui que enchei-vos é no tempo imperativo, ou seja, é mandamento, é ordem, está na voz passiva, no grego na voz passiva, dizendo: deixai-vos encher. Deixai-vos encher. Temos que ser cheios, deixando-nos encher. É no plural, geral, deixai-vos. E também uma particularidade, é no presente contínuo. Esse tempo do verbo grego, presente contínuo, ele não é uma ação acabada, não significa uma ação acabada, ou seja, nós devemos manter-nos cheios, manter-nos sempre cheios do Espírito. Isso é uma ação contínua, cotidiana. Não podemos apagar o Espírito, deixar apagar o Espírito que habita em nós. Ao contrário de um outro tempo do verbo, também para nosso conhecimento, o aoristo é um outro tempo do verbo grego que foi usado por Jesus quando ele ordenou lá no seu primeiro milagre que enchessem as talhas com água. Lá era encher um ato ali, só para aquele momento. E ao contrário desse tempo do verbo aqui, que é o presente contínuo, que é o mandamento que nós recebemos de deixar-nos encher contínua e cotidianamente do Espírito Santo de Deus. Não há cristianismo sem poder. Não deveria existir cristão sem o poder do Espírito Santo. E nós? Estamos revestidos com esse poder? Como você está de poder? O Espírito habita em nós. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito habita em nós. Mas nós temos que buscar o enchimento do Espírito, mais poder nas nossas vidas. O próprio Cristo foi batizado por João, que pregava o batismo do arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, ele não tinha
pecados para se arrepender. No entanto, ele foi mesmo assim, deixou-se ser batizado, porque ali estaria sendo simbolizado o exemplo que ele estava nos dando com relação ao batismo, mas também o próprio Deus, que se manifestou ali naquele momento dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E a pomba, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, ali simbolizando que ele estaria sendo revestido do poder do Espírito Santo, à vista de todos. Jesus era pleno do Espírito Santo. Aquele ato foi um ato simbólico para que nós também deixemos-nos encher e busquemos o enchimento do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, também no capítulo 4, relata a passagem que Jesus estava na sinagoga e abriu o livro de Isaías, naquela passagem que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e libertação aos oprimidos. Poder no Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, para que ele então pudesse realizar toda essa obra e toda a obra que ele realizou. E o poder para quê? Podemos perguntar. Para que a igreja precisa de poder? Segundo o registro aqui do livro de Atos, nós podemos entender que, primeiro, a igreja precisa de poder para vencer o medo. O cristão com poder não tem medo. O cristão cheio do Espírito Santo não tem medo. Medo de ser testemunha. E naquele tempo, a igreja estava acuada, amedrontada, escondida. E o que vemos no relato do livro de Atos é uma igreja ousada, arrojada, destemida e produtiva. Assim foi a igreja primitiva, conforme o relato de Lucas no livro de Atos. Mas, para isso, a igreja precisou ser cheia do Espírito, primeiro, para vencer o medo. Para ser testemunha, como disse o Senhor Jesus, a palavra testemunha também tem como raiz original a palavra mártir. Mártir, ou seja, aquele que está disposto a morrer por uma causa. E assim foi a igreja primitiva. Exemplo de Estevão, lá no capítulo 6, também do livro de Atos. Estevão, no capítulo 6, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir. Estevão também venceu o medo e foi arrojado para a pregação da palavra de Deus, da palavra de Jesus, para ser testemunha de Jesus. Um outro motivo pelo qual a igreja precisa de poder e precisa do Espírito Santo é para tirar os olhos da especulação teológica. Sim, parece uma coisa complexa, de fato, até certo ponto o é, mas aqui nós podemos ver uma sutileza, uma particularidade. Quando Jesus diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Alguns que estavam lá, o versículo 6 do capítulo 1 diz que alguns dos que estavam lá lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus estava falando do poder do Espírito Santo para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, enfim. E alguém perguntou: será o tempo em que restaures? Ou seja, uma pergunta teológica, escatológica, querendo meio que puxando a discussão para algo nesse sentido. E talvez a igreja não precise tanto dessa discussão. A igreja hoje ela despende muita energia com discussões teológicas e não com a pregação. Jesus aqui imediatamente diz
Não vos convém, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mais ou menos assim, o que nós estamos tratando aqui não é disso. Nós estamos tratando de que vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Esse é o papel da igreja. E a igreja hoje, então, gasta muito tempo com teologia. É claro que nós devemos, sim, ter conhecimento para que possamos também defender a nossa fé quando assim formos questionados. Mas a nossa missão precípua, a nossa missão principal é ser testemunha de Cristo. Muita religiosidade, pouca vivência, muita ortodoxia, pouco poder, características que nós vemos muitas vezes na igreja de hoje, muita teologia, pouca ação missionária, muita discussão, pouco trabalho, muito barulho e pouco resultado. Isso é o que Jesus não quer. Ele não compete. Hoje não vamos falar de teologia, não vamos falar de escatologia. Vamos falar que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. É isso que ele quer, que nós falemos disso, que nós gastemos a nossa energia, que nós usemos o poder que ele nos deu para ser de suas testemunhas. Um outro fator para o que nós precisamos de poder é o poder para perdoar. Tem também uma sutileza aqui nesse texto que diz: recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Se nós nos lembrarmos um pouco antes, Jesus, quando desceu o monte da transfiguração, um pouco antes de ir para a cruz, eles iriam passar em Samaria. Eles tentaram passar numa aldeia em Samaria e aquelas pessoas não quiseram recebê-los, não quiseram receber a Jesus ali. Então, Tiago e João perguntaram a Jesus: o senhor quer que a gente peça a Deus que mande fogo do céu? Ele queria destruir os samaritanos, né? Existia aquela rivalidade histórica, enfim. Então eles queriam mandar descer fogo dos céus para acabar com os samaritanos que não quiseram recebê-los ou receber a Jesus ali naquele momento. Porém, aqui a ordem de Jesus é tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ele fez questão de dizer também, lá em Samaria, onde vocês queriam que descesse fogo do céu para destruir, lá vocês vão ter que pregar lá, ser minhas testemunhas lá. E Filipe, o diácono, um dos diáconos, né? Ele pregou lá em Samaria. Atos 8, capítulo 5, diz que Filipe pregou em Samaria. E mais, versículos 14 e 15, Pedro e João, João era um daqueles que queriam que descesse fogo dos céus para destruir aquela aldeia samaritana, foram orar para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 14 e 15 diz isso. Ou seja, o Espírito Santo quebra as barreiras para que haja perdão. O Espírito Santo transforma os corações. A mansidão, o domínio próprio são frutos do Espírito. Estevão, um exemplo maravilhoso de Estevão, também Atos 8, lá no versículo 60, que imitando aquilo que Jesus havia dito na cruz, né? Disse Estevão ao ser apedrejado: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como Jesus disse na cruz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, com a mente de Cristo, com o poder da plenitude do Espírito Santo, o poder para poder perdoar. Também, mais um elemento pelo qual a igreja precisa de poder. O poder para falar de Cristo com intrepidez. E aqui nós vemos em várias passagens os irmãos da igreja primitiva falando com intrepidez. Nós temos aqui no capítulo 4, versículos de 29 a 31, uma oração que diz assim: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Poder na pregação, intrepidez, ousadia para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. Paulo escreveu aos Tessalonicenses também, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Poder da palavra, a ousadia, a intrepidez que o Espírito nos concede para pregar a sua palavra. E tantos outros que pregaram com intrepidez, realizando curas, sinais, prodígios, estão registrados aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Também, e por fim, poder para que haja resultado. Resultado. Nós falamos da igreja, muita teologia, muita ortodoxia, pouca ação, mas também tem o inverso disso, que é a igreja com intrepidez, com ousadia, com poder, para que haja resultado. Vidas recebendo a Jesus como Salvador e Senhor. 3.000 batizados após a pregação de Pedro. A conversão de Saulo de Tarso, do centurião Cornélio, tudo isso registrado no livro dos Atos. Conversão de Lídia, do eunuco da rainha dos etíopes, a plantação de igrejas pelo apóstolo Paulo, que fez com que o evangelho chegasse até a nós, as curas de Enéas, de paralíticos, expulsão de demônios, a ressurreição de Dorcas, resultado, poder do Espírito Santo. A igreja atuando e cumprindo a sua missão com resultado, com efetividade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo dos tempos do dia de Pentecostes, dos Atos dos Apóstolos. E nós? Como somos comparados àqueles irmãos do dia de Pentecostes? O que estamos fazendo? Nós estamos sentindo arder em nós o amor pela obra de Deus, soprar em nós o vento impetuoso do Espírito Santo, que nos compele a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e libertação aos oprimidos. Estamos assim? O Espírito é fogo que ilumina, que aquece, que purifica, que alastra. Como ele está em nós? Esse fogo ou apenas uma brasa quase se acabando e encoberta por cinzas? Será que nós não precisamos também fazer como deveria ter feito ou fez Timóteo após receber a carta de Paulo, que dizia assim: reaviva o dom que há em ti, 2 Timóteo 1:6. Reaviva o dom que há em ti. Reavivar, palavra original aqui também, significava soprar com foles, aqueles foles para acender fogo, sabe? Que sopra, que nós, ou abanar, né? Abanar, reaviva o dom, a brasa, talvez seja isso que nós estejamos precisando. Nós precisamos desse poder. O apóstolo Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, diz assim: a promessa é para vós e para vossos filhos, é para nós e para todos que ainda estão longe. É para nós. Então, essa palavra, nós precisamos desse poder. Nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E por fim, convergindo para Jesus, que é a palavra viva, o verbo eterno, o Logos de Deus, quanto ao Espírito Santo, nos diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Portanto, irmãos, para que nós tenhamos o vento impetuoso do Espírito soprando sobre nós, o fogo do Espírito ardendo em nós para iluminar, aquecer, purificar, para alastrar, é indispensável bebermos de Cristo, para que fluam do nosso interior também rios de água viva. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que o Senhor Jesus derrame sobre a sua igreja o Espírito Santo, para que possamos encher-nos dele e assim recebermos mais poder. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Agradecemos ao nosso irmão João pela mensagem de Deus aos nossos corações, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, porque essa é a palavra de Deus para nós, e a palavra de Deus diz que não podemos ser só ouvinte, mas sermos também praticantes da palavra, né? Vamos, irmãos, para louvor e glória do nosso Deus, cantar o hino de número 120, Dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas vi na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo ali, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Vamos continuar a nossa reunião de oração. Na sua última parte, nós estaremos orando, pedindo a Deus que venha ao nosso socorro, nos proteja, nos dirija as nossas vidas, porque nesse momento sabemos que tem muitas pessoas precisando da intercessão, precisando da presença dos irmãos, precisando da presença da igreja, e nós temos que estar nesse momento nos
diante dessas pessoas. Vamos orar então pelos missionários, pelos idosos, pelos enfermos, pela igreja de Cristo, pela igreja de Jesus, pelos irmãos, né, que estão em casa ainda e que não estão podendo vir à igreja, aqueles que estão aqui, para que Deus os proteja. Oramos também pelo nosso país, para que Deus nos dê o socorro devido, seja com emprego, seja com a vacina, seja com uma visita do Senhor em nosso país, porque nós precisamos. Nós também queremos agradecer a Deus pela proteção, pelo cuidado, pela família, pelo crescimento espiritual nesses dias. Nós temos visto muitos irmãos, então, crescendo espiritualmente, e um dos melhores momentos de obstáculos, né? O melhor momento para a gente crescer é no momento de obstáculos. Então, esse momento nós enfrentamos e nós chegamos mais perto do Senhor. Passamos, então, a fazer essa oração. Grandioso Deus, nós estamos aqui porque cremos no Senhor. O Senhor é um Deus de milagre, um Deus que está presente, Senhor, com a Tua igreja, um Deus que nos enxuga dos olhos as nossas lágrimas, um Deus que, quando nos é caído, prostrado, o Senhor dá a mão para que a gente se levante, como diz o Salmo 37. Nós queremos, Pai, sentir a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Pai. Queremos, ó Deus, rogar nesse momento, Senhor, pelos missionários, ó Deus, aqueles que levam a Tua palavra, Senhor, a qualquer lugar, em qualquer momento, porque, Senhor, nesses dias tão difíceis de pandemia, nós sabemos que os missionários estão, Senhor, pregando a Tua palavra em vários lugares, Senhor, do mundo. Nós queremos aqui orar, como fazemos sempre, Deus, representando os diversos e muitos missionários em todo o mundo, citando aqui o nome do nosso irmão Adriano, Senhor, que nesse momento está no Egito. Nós queremos falar, Senhor, do nosso irmão Elan, que está em Sidrolândia, Senhor. O nosso irmão pastor Oséias, que está em São Joaquim de Bicas, a qual, Senhor, a igreja está atendendo esses irmãos, ó Deus, na oração, está atendendo, Senhor, ajudando também no seu limite, Senhor, com aquilo que pode, fazendo, Senhor, as suas vidas serem melhores, Senhor, para que possam levar a Tua palavra, Deus. Abençoe, Senhor, a Tua igreja cada dia, para que possa, Senhor, olhar para esses missionários, ó Deus, e pedir, rogar a Deus por eles, para que possam ser bem-sucedidos onde forem, onde andarem, Senhor. Nós queremos também orar pelos idosos, Senhor, alcance a cada um dos irmãos, tanto da nossa igreja, como de forma geral, nos asilos, Senhor, que nesses dias também precisam de abrigo, precisam, Senhor, precisam de alimentos. Nós vimos aí, Senhor, as pessoas pedindo, e nós, ó Deus, também faça, Senhor, no nosso coração a vontade, Senhor, também de ajudar, Senhor, os idosos, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, cuidando, Senhor, dos enfermos, que são bastantes, apesar, ó Deus, de ter diminuído um pouco a infecção no nosso estado, Senhor, nós sabemos que são bastante ainda aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja não só diante do coronavírus, mas também com outras doenças, Senhor, como é o caso, Senhor, do meu sogro, esteja, Senhor, visitando o Senhor Alcides, ó Deus, dando, Senhor, a ele, ó Deus, a segurança em Ti, dando a ele, Senhor, o cuidado, Senhor, sobre as suas dores, sobre o seu tratamento, Deus, de condições de seus filhos, ó Deus, para estarem também atentos a tudo isso, como tem feito o Senhor de saúde, Senhor, a cada um deles também, para que possam levar adiante, Senhor, o seu tratamento. Eu também, ó Deus, peço pelo Rafael, Senhor, que é amigo do Luiz, e que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando desse irmão, cuidando dele, das suas feridas, Senhor, das suas dores, da sua família, e que a luta dele, Senhor, possa ser vencida diante dessa doença, Pai. Nós pedimos que o Senhor o visite e, ó Deus, dê uma palavra, Senhor, de esperança, uma palavra, ó Deus, de segurança para o nosso irmão Rafael, Deus. Abençoa ele, onde ele estiver, e que ele possa sentir-se consolado por Ti também, Pai. Eu peço a Deus pela igreja de Jesus, aquela igreja, Senhor, que tem honrado, Senhor, o Teu nome, que tem sido fiel para com a Tua palavra, Senhor, que não tem, Senhor, mercadejado, Senhor, a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor esteja
com essas igrejas, ó Pai, porque elas têm labutado ali, como o Senhor observa nas igrejas do Apocalipse também, ó Deus. O Senhor tem os seus olhos voltados para a igreja, Pai, porque ela, Senhor, de uma certa forma, tem a sua palavra, Senhor, para ser pregada nos púlpitos, e nós queremos, Pai, honrar o Teu nome, testemunhar o Teu nome. Ajuda, Senhor, com os pregadores, Senhor, que passam por esse púlpito, para que possam, Senhor, honrar a Tua palavra e pregar, Senhor, a Tua palavra, seja ela qual for, seja de consolação, seja, Deus, de chamar a atenção, seja, Deus, ó Deus, de esperança, mas que essa palavra seja pregada do jeito que está no Teu livro, no Teu santo livro, Pai, a Bíblia Sagrada. Obrigado, Deus. Também quero agradecer a Deus pelos irmãos da Tua casa, que não tem deixado faltar, ó Deus, o alimento, o agasalho, não tem deixado faltar, ó Deus, o capital, ó Deus, que para nós podermos transmitir o culto, para nós podermos, ó Deus, manter a Tua casa do jeito que está, ó Deus, como cuidamos dela, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esses irmãos que não têm medido os esforços, são bênçãos, Senhor, que mesmo longe os irmãos têm abençoado a Tua casa, e eu quero pedir, ó Deus, nesse momento as bênçãos sobre esses irmãos, sobre todos aqueles, ó Deus, que têm se importado, Senhor, com esta casa de oração, Pai. Eu quero também, ó Deus, rogar as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o nosso país, como nós dissemos aqui, ó Deus, seja na área política, financeira, Senhor, que o Senhor esteja na área social, que o Senhor esteja, Deus, com a Tua mão ali, Senhor, sobre os Teus, aqueles, ó Deus, que foram colocados ali, ó Deus, com a Tua permissão, para que possam, Senhor, desenvolver, ó Deus, o bom trabalho em prol das pessoas que precisam, Senhor, do emprego, precisam, Senhor, da saúde, da educação. Eu peço a Deus que o Senhor esteja também para que possa, Deus, a vacina chegar naqueles, ó Deus, que precisam, aqueles que querem, Senhor, tomar para ficar, ó Deus, imune, Senhor, a esse vírus. Eu peço, Senhor, que o Senhor conceda, Senhor, ao nosso país, que ele seja um país próspero, abençoado, cuidados, Senhor, por Ti. Pedimos que o Senhor levante homens compromissados, ó Deus, com essas áreas que eu falei aqui, Senhor. Principalmente a área social, que precisa ser cuidada, ó Deus, porque são tantos irmãos brasileiros, ó Deus, que precisam. Nós pedimos, Pai, rogamos as bênçãos, Senhor, sobre o nosso país. Eu quero também, ó Deus, Te agradecer, Pai, pelas bênçãos recebidas, pela proteção, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para com cada um de nós. São tantos cuidados, são tantas proteções. Nós pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Pedimos, Senhor, pela família de cada irmão, Deus, que está orando conosco nesse momento. Supra as suas necessidades, Pai, sejam quais forem, Senhor, seja na área financeira, na área espiritual, na área psicológica. O Senhor esteja visitando a cada irmão, ó Deus, dando a eles, ó Deus, a capacidade de ver dias melhores nas suas vidas, na sua família, Deus. Pedimos também aqui, ó Deus, pelo nosso irmão Robinho, Senhor, e esteja acompanhando ele, Deus, onde ele estiver, e que muito breve, Senhor, nós possamos receber notícias agradáveis, Senhor, boas, do nosso irmão Robinho, que completa mais um ano de vida hoje, Pai. Esteja, Deus, abençoando esse nosso irmão, que enquanto ele passou por aqui, ele foi bênção, Senhor, nas nossas vidas, e continuará, Deus, quando voltar, a Deus, a ser bênção, Pai. Abençoa, Deus, dê muitos anos de vida a ele, Senhor, e que ele reconheça o Teu poder na sua vida, Pai. Deus, eu quero também agradecer a Deus por que nós crescemos também espiritualmente, mesmo em meio, Senhor, a tantas dificuldades, o Senhor nos capacita a olhar para o Senhor. E quando olhamos para o Senhor, nós enxergamos um Deus grande, maior do que os nossos problemas, maiores do que os obstáculos, maiores do que tudo que podemos encontrar, Senhor, que possa fazer a gente tropeçar. O Senhor é maior. Queremos, a Deus, Te agradecer imensamente, porque o Senhor tem nos alimentado espiritualmente, tem alimentado a Tua igreja através, a Deus, dos Teus servos, através, a Deus, das orações, através do testemunho, através dos hinos que cantamos aqui. O Senhor fala conosco, Pai. Eu Te agradeço, Deus, nesse dia, Deus,
nesses dias, Pai, que o Senhor tem se colocado à disposição da Tua igreja. Basta a gente, Senhor, olhar. O Senhor está com a mão estendida para cada um de nós. Nós só temos que olhar para o Senhor e que a Tua igreja aprenda a fazer isso. Obrigado, Senhor, por este dia. Continue, Senhor, a cuidar de nós. E agora, Deus, quando encerramos essa reunião de oração, que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma boa noite de sono na Tua presença. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos aos irmãos que nos acompanharam até aqui e que vocês possam acessar o canal da igreja, né? E na quinta-feira, como nós já dissemos, às 18 horas, como estamos fazendo aqui, e no domingo, às 18 horas também, culto presencial e online para aqueles que não puderem estar ainda conosco. Deus abençoe, uma boa noite